Muito bom dia, ouvinte. Nós estamos iniciando agora Momento Espírita, dos estúdios da Web Rádio Meimei, aqui na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, em Garça, São Paulo. Este programa é apresentado aos domingos neste horário. Também está sendo transmitido pela Web Nova Alternativa e Nova Alternativa FM. E atenção, ouvinte, você pode assistir o nosso programa Momento Espírita ou Perspectiva e Saúde e Espiritualidade também, e você com o áudio e a imagem pelo Facebook, Instagram, YouTube e Smart TV. Hoje é 31 de agosto, desculpem. Hoje é 31 de agosto. Ainda estamos no inverno de 2025. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos acompanham. E vamos nós apresentar os temas dessa edição. Pensamentos negativos só complicam nossa vida. E o que Jesus quis dizer com perseverar até o fim? O que o homem poderá fazer com a inteligência artificial? Como seria a condição mental de mundos superiores? Como a fé realmente pode nos ajudar? A humildade é a primeira das virtudes cristãs. Evangelização infantil e mocidade, domingo de manhã, no Lar Meimei. E você pode participar de Momento Espírita enviando suas perguntas, seus comentários por WhatsApp para o 14 981 05 15 35. E vamos ao livro que estaremos sorteando na edição de hoje entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. O livro é Se Não Fosse Assim, Como Seria? Do espírito Antônio Carlos, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Ligue 14 981 05 15 35. E a nossa equipe de Momento Espírita está pronta. Na sonoplastia, o senhor Gustavo Oliveira. E na supervisão técnica, Augusto Tavares. Apresentação, Sônia Marra e Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte. Talvez você já tenha observado que muitos de nós temos uma tendência acentuada para dificultar a própria vida. Até parece que não estamos satisfeitos com os problemas que já temos e, por isso, criamos outros problemas, embora, no fundo, queiramos vencer os obstáculos da vida. Constantemente estamos colocando em nossa vida mais obstáculos ainda. Essa tendência pode ser facilmente constatada no dia a dia através do mau hábito de vivermos apontando e comentando o lado negativo das coisas, das situações e das pessoas. Você deve ter percebido que nós vivemos reclamando das mínimas coisas, até mesmo daquelas coisas que não mereciam tanta atenção. Só por curiosidade, anote aí com quantas pessoas você já conversou hoje e quantas dessas conversas partiram para o lado da lamentação. Praticamente todas. É assim que reclamamos da família, dos amigos, do vizinho, do trabalho, do tempo, do governo, da saúde e da vida. Nós reclamamos de tudo. Trata-se de um hábito arraigado em nós e muito próprio da cultura de nosso tempo. Na verdade, em nenhuma época da humanidade tivemos uma vida tão boa e tão confortável como temos hoje. E talvez em nenhuma outra época tenhamos nos lamentado tanto. É só olhar para o passado. Mesmo assim, reclamamos. Reclamar é um hábito, porque de tanto reclamar, já incorporamos a lamentação ao nosso comportamento e já não sabemos viver sem ela. O hábito tem uma característica singular. Ele se processa a partir de nosso inconsciente.
É por isso que quase sempre nos pomos a reclamar sem perceber que estamos reclamando. Isso demonstra que já perdemos o controle sobre esse hábito e nos deixamos levar facilmente por ele. Preste atenção no que fazemos para iniciar uma conversa com uma pessoa com quem não temos intimidade. Geralmente, começamos a conversa reclamando. Como está quente hoje, exclamamos. De fato, está muito quente, completa o outro. E cada um começa a contar um drama maior sobre o calor. Isso, se não falarem sobre o aquecimento global, tempestades, tornados, enchentes, furacões, tsunamis, enfim, tragédias que deixaram marcas de sofrimento na humanidade. Com certeza, todos sabemos que o negativismo não faz bem à saúde. É o que a neurociência hoje comprova, através de inúmeras pesquisas, mostrando que o pensamento negativo tem um custo muito alto, tanto para o corpo, tanto para a nossa condição espiritual. E nós sabemos disso. E, no entanto, parece que nos comprazemos no pessimismo e no derrotismo, e não fazemos nada para alijá-los de nossa consciência. Não estamos aqui dizendo que devemos ver apenas as coisas positivas, o que seria também um grave equívoco de nossa parte. Até porque, se assim fizermos, estaremos mais expostos ao perigo. O que estamos dizendo é que precisamos ver a vida com os olhos de quem quer vencer, com autoconfiança e fé em Deus, por mais difícil que seja o caminho. Nós precisamos melhorar o nível de nossas conversas, prezado ouvinte, deixando de nos colocar sempre na condição de vítimas, para melhorar nossa autoestima, criar as forças renovadas para a vida, espalhando o otimismo, a alegria entre aqueles com quem convivemos no dia a dia. Espalhar a alegria e a paz, a esperança e a fé, por onde passarmos, é uma das maiores formas de caridade do mundo de hoje. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. E vamos para as questões deste domingo. O que vocês acham? Pergunta um ouvinte. Que Jesus quis dizer quando afirmou: aquele que perseverar até o fim será salvo? Ele não estava se referindo à salvação da alma daqueles que souberam seguir a palavra de Deus? Bem, ouvintes, a perseverança é uma das grandes virtudes. É uma das grandes virtudes da alma. Perseverar é prosseguir com otimismo, mesmo entre as dificuldades. O bom caminho é sempre cheio de obstáculos, por isso ele é desafiador. Dias atrás, o atual Papa, Leão IV, falou sobre a porta estreita, figura utilizada por Jesus para dizer que somente por essa porta se inicia a jornada pelo caminho do bem, que é cheio de percalços e dificuldades. Isso nada tem a ver com a religião, amigos. Não basta a palavra, é muito pouco prender-se às orações e se entregar a cultos e celebrações. Jesus valorizou a conduta mais do que qualquer forma exterior de adoração. Se valorizasse os cultos, ele teria criticado o samaritano, que não frequentava o templo e nem participava dos cultos dos judeus. No entanto, a figura do samaritano no Evangelho, tido como um herege, um inimigo da religião, é a que Jesus mais realça em sua fala, quando ele quer dar um exemplo de amor ao próximo. Ele não estava interessado se o indivíduo era fariseu ou escriba, saduceu ou samaritano. Contudo, para Jesus, todos somos irmãos, filhos de Deus, e o Pai de amor e misericórdia não faz qualquer distinção entre seus filhos, apenas considera o bem que cada um fez e o mal que soube evitar. E se há uma atitude clara e indiscutível nos ensinos de Jesus, é o compromisso com o amor incondicional, até pelos inimigos, nada além.
Isso fica claro em cada palavra, em cada frase, em cada parábola. No entanto, optar pelo bem depende de cada um, mas é bom que a pessoa saiba que este não será o caminho da prática do bem. Não é fácil, que o caminho da prática do bem não é fácil de percorrer. Há aquelas pessoas que, tendo escolhido um bom caminho, desistem dele logo que encontram o primeiro obstáculo. Falta-lhes a maturidade e o senso de percepção, no sentido de que só conseguem perceber o que está bem próximo, nunca o que está mais adiante. Por isso, fogem à primeira dificuldade, ao invés de enfrentá-la. Contudo, o bom senso nos diz que os caminhos mais fáceis são ilusórios e a forma mais fácil de enganar as pessoas é oferecer-lhes facilidades. E muitos caem nessa armadilha. É a forma de prender os incautos, que se entregam a promessas irrealizáveis ou ao mundo fantástico das facilidades, embora mais tarde venham a colher as amargas decepções. Ao dizer que quem perseverar será salvo, Jesus estava se referindo em particular aos seus seguidores, pois os preveniu de que não seria nada fácil vivenciar e espalhar os princípios do Evangelho. Não tanto pela palavra, mas sobretudo pelas ações. De um modo geral, ele estava corroborando essa ideia de que só vence quem não desiste, ainda que o caminho seja espinhoso e o desconforto muito grande. O espírito reencarna para progredir, mas, com certeza, não atingirá seus objetivos sem muito esforço e sacrifícios, pois aqueles que lutam são os que mais se fortalecem, os que mais aprendem e crescem diante de Deus. Para corroborar o que dissemos, nós podemos citar aqui Tiago, na sua epístola capítulo 2, quando, sintetizando os ensinamentos de Jesus, afirmou: assim a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E mesmo Tiago, completando, disse: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Concluindo, podemos dizer aqui que a perseverança a que Jesus se referia é a perseverança nas boas ações, pois é pelos atos que se conhece o homem e é pelos bons atos que o homem é reconhecido por Deus. E atenção, ouvintes, livro que estaremos sorteando na edição de hoje entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. Se não fosse assim, como seria? Do espírito Antônio Carlos, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Ligue 14 981 05 15 35. Um dos nossos companheiros de estudo do Caminho de Damasco comentou semana passada sobre a inteligência artificial geral, cuja realização está bem próxima de acontecer. Em termos de inteligência, o homem tem demonstrado um avanço extraordinário nos últimos anos. Ainda não sabemos onde ele vai chegar. O que falta, porém, à humanidade é um avanço no campo moral, no campo das relações, porque o verdadeiro bem-estar está na felicidade de uma convivência fraterna e de uma paz duradoura. Infelizmente, nesse ponto, o ser humano vem falhando, pois as conquistas no campo material, ao invés de lhe oferecer ferramentas que facilitem e melhorem as relações, acabam servindo aos interesses dos dominadores em prejuízo da grande maioria. A inteligência artificial, conhecida pela sigla IA, é de fato extraordinária e surpreendente, mas ela pode ser tão ou mais nociva que a bomba atômica. Quando no século passado o homem conseguiu a proeza de desintegrar o átomo, de repente vislumbrou um futuro promissor em que a energia atômica deveria servir para ajudar a humanidade a caminhar mais depressa em busca da paz. Todavia não foi o que aconteceu, repetindo o fato que se dera com a invenção da dinamite. Ele logo pensou em usar a bomba para destruir e manter o seu domínio. E a bomba atômica passou a ser uma grande ameaça para todos. Aliás,
a maior ameaça para a própria sobrevivência da humanidade e talvez da própria vida sobre a Terra. Nós acreditamos que o mesmo poderá acontecer também com a inteligência artificial geral, prevista para o final desta década. Será que vamos ter coragem de pôr em prática aquilo que ela é capaz de fazer? Numa entrevista concedida à televisão durante o período ameaçador da Guerra Fria, década de 1970, perguntaram ao Chico Xavier sobre o perigo da guerra nuclear que poderia significar o extermínio da humanidade. Chico não se abalou com esta pergunta e afirmou que o futuro da humanidade depende inteiramente do homem. Mas se a Terra não mais puder acolher a vida, Deus reservaria outros mundos para nós, onde, como espíritos, pudéssemos reencarnar. Temos aqui mais uma pergunta de nosso ouvinte de Veracruz, que diz o seguinte: se o umbral é um estado de consciência vibratória, como seriam as cidades espirituais? Nesta questão, utilizando a expressão consciência vibratória, o ouvinte está conceituando o que seja viver no clima das próprias emissões mentais. As vibrações se referem às irradiações mentais que cada um de nós pode produzir por meio de seus pensamentos, é claro, e de seus sentimentos. Quem pensa ou deseja o mal ao próximo, colhe o mal. Quantos espíritos não se encontram amargando os sentimentos de ódio, de mágoa, de culpa, de ciúme, de inveja, de apego aos bens materiais? São esses sentimentos que nos fazem sofrer, não só no mundo espiritual, aqui também na Terra enquanto encarnados, de maneira que podemos experimentar as condições do umbral aqui mesmo neste mundo, na condição de espíritos encarnados. Nas religiões tradicionais, tais condições seriam chamadas de inferno. O sofrimento que parece nunca terminar e que por isso mesmo é chamado eterno. A diferença para o Espiritismo é que em nossa doutrina nenhum estado de consciência é estático ou imutável. Tudo muda. Mesmo que demore para mudar, ele mudará num determinado momento. E mudará muitas vezes porque a finalidade do Espírito é a perfeição. Podemos comparar, como já dissemos, a nossa condição aqui na Terra. Como a nossa consciência moral funciona no dia a dia, diante dos desafios da vida, diante dos fatos que nos acontecem. No mundo em que vivemos, que é um mundo que criamos de provas e expiações, passamos pelas mais diversas experiências, desde aquelas que nos parecem agradáveis, aquelas outras que nos trazem extremos desconforto. Que momento você está vivendo agora, caro ouvinte? Como nós vivemos no plano físico dos encarnados, onde as pessoas dos mais diferentes níveis de consciência convivem umas com as outras, a nossa consciência também sofre tais influências. Aqui podemos viver momentos de felicidade, como podemos experimentar situações de infelicidade extrema que poderíamos comparar ao umbral ou ao inferno dos católicos e dos evangélicos. Mas por aqui tudo passa. Só vamos experimentar um estado mais estável depois da morte, quando nos deparemos frente a frente com a nossa consciência. Não teremos mais o corpo para servir de anteparo. O umbral, na conceituação de André Luiz, seria uma das piores condições, aparentemente indetermináveis para quem se encontra nele, mas de fato passageiro, como passageira é a nossa vida aqui. Já no livro Nosso Lar, lá na colônia Nosso Lar, colônia espiritual onde mora André Luiz, as condições mentais que envolvem o ambiente são mais agradáveis aos espíritos. Mas mesmo lá, os espíritos não são iguais, não estão precisamente no mesmo nível de elevação. Há os que sofrem mais e os que sofrem menos. Há os que gozam mais e os que gozam menos. Trata-se de uma colônia de transição, segundo André Luiz. Todavia, nessa colônia, Nosso Lar, os espíritos já levam na sua consciência o anseio de se melhorarem. Por isso lá o bem prevalece.
corresponderia ao que denominamos mundo de regeneração, condição que sonhamos para o nosso futuro aqui na Terra. E atenção, ouvintes, livros que estaremos sorteando na edição de hoje entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. Se não fosse assim, como seria do espírito Antônio Carlos pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit? Ligue 14 981 05 15 35. As atividades espíritas que acontecem no Lar Meimei. Atenção, senhores pais e responsáveis. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todos os domingos a partir das 9h45 no Lar Meimei. Às 10 horas temos a reunião da mocidade. A Livraria Batuíra do Caminho de Damasco empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Os passes são aplicados diariamente no Centro Espírita, menos na quinta-feira, sempre às 18 horas. As crianças acompanhadas pelos pais recebem os passes a partir das 17h30. Reuniões de estudo do centro. Segunda-feira, estudo do Livro dos Espíritos. Terça, o grupo de leitura da obra Paulo e Estevão, de Emanuel, psicografia de Chico Xavier. Quinta-feira, estudo do Evangelho. E sexta-feira, leitura em grupo de uma obra de André Luiz. Atualmente estamos lendo a obra No Mundo Maior. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Sem ter, porque por mais que a gente queira acreditar, sempre vai ter alguma dúvida. Por exemplo, as pessoas falam que estão salvas, que quando morrer elas vão para o céu. Mas quando alguém morre na família, essas mesmas pessoas ficam inconformadas, aflitas. E aquela fé que elas diziam que tinham vai por água abaixo. Não sei que fé é essa, por isso não acredito nessa fé que elas dizem que têm. Fé é um sentimento que nos leva a confiar em alguma coisa ou em alguém. Assim, podemos confiar num familiar, num amigo ou numa causa que abraçamos. Podemos também acreditar que a vida é só esta e que estamos vivendo agora, como podemos também acreditar que a vida continua. Há aqueles que acreditam no céu e no inferno, como também há aqueles que acreditam na reencarnação. Tudo isso são formas de crer e de conceber a própria vida. Mas a expressão mais elevada da fé é a fé em Deus, pois sendo Deus a ideia mais perfeita que concebemos, se nele acreditamos de fato, nos sentimos amparados e seguros. Porque o efeito principal da fé é a segurança, e a segurança, por sua vez, nos traz tranquilidade, paz. E existem dois estágios de fé. O primeiro estágio é a fé natural, aquela que se desenvolve em nós desde a infância e que nos faz acreditar piamente nos valores que aprendemos com nossos pais,
com nossos professores, com nossa religião. Esse primeiro estágio de fé é próprio da infância, pois acredita sem questionar, aceita as verdades sem exigir explicações, simplesmente acredita. Essa fé provém da autoridade que atribuímos às pessoas, é o que geralmente chamamos de boa fé. Nas crianças ela é natural, mas no adulto chamamos de fé cega. Isso porque, à medida que desenvolve na pessoa o raciocínio ou o pensamento crítico, é natural que ela queira maiores explicações sobre aquilo que ela acredita. Mas quando a pessoa não examina com mais profundidade o objeto de sua crença, quando aceita uma coisa com muita facilidade, essa crença, carecendo de base sólida, se estremece diante dos fatos que parecem contraditórios e desmorona. É o que acontece, por exemplo, com a crença na bondade de Deus. De repente, a própria pessoa ou um ente querido começa a passar por uma dura provação, período de muito sofrimento, incluindo a perda de entes amados. E ela não tem como explicar a bondade de Deus, se a sua crença não se baseou na razão, mas apenas na fé. É quando vem o desespero. A doutrina espírita procura nos orientar no sentido de dar uma sustentação à fé. E isso se consegue pelo conhecimento e pelo uso da razão. É por isso que o Espiritismo dá tanto valor ao conhecimento. Lembrando que aquela frase de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento de fato é uma chave de libertação. Liberta-nos da ignorância. Ele não nos dá apenas a esperança no futuro, mas a certeza sólida da imortalidade e na continuidade da vida. E, libertando-nos da ignorância, liberta-nos do medo infundado, evitando as aflições do desespero. Bem, ouvintes, o livro que nós estaremos sorteando daqui um pouco na edição de hoje, entre os ouvintes que mandaram um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro se chama Se Não Fosse Assim, Como Seria? Da autoria do Espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, da editora Petit. Então, faça o seu WhatsApp para o 14 981 05 15 35. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, a humildade. Jesus coloca a humildade como primeira condição para aprendermos o bom caminho. Da humildade nascem as demais virtudes. Ninguém aprende nada sem se convencer de sua ignorância. Por isso, o humilde é aquele ou aquela pessoa que sempre está pronto a aprender. Em nossa sociedade, sempre se relacionou humildade com pobreza. Mas não foi nesse sentido que Jesus falou quando disse: são bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão o reino dos céus. Jesus falava de uma qualidade moral e não de uma condição social. Jesus falava da humildade, que foi sem dúvida o que ele exemplificou desde o nascimento até a morte. Humildade também não é submissão, como muitos podem pensar. Humildade é o reconhecimento de que, independente de qualquer condição, somos todos irmãos, filhos de Deus. Quando nos convencemos disso, aprendemos a respeitar e a amar todos os que convivem conosco. Bem, ouvintes, chegamos ao momento que vamos fazer o sorteio do livro que foi anunciado entre os ouvintes que entraram em contato conosco. Se não fosse assim, como seria do Espírito Antônio Carlos pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Bem, ouvintes, fazendo aqui o sorteio, nesse momento, a nossa ouvinte sorteada é da cidade de Garça, é a Maria Helena Alves. Parabéns, você pode buscar o seu livro na Loja Leves durante o horário comercial nesta semana, que é na Rua Minas Gerais, número 180. Parabéns. Prezados ouvintes, agradecemos sua amável audiência e atenção. E se vocês permanecerem na web Rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva com Sônia Marra e Vitor Berno. E ao final
de mais desta edição, o Momento Espírita está cumprimentando todos os pais que nos ouvem Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até a nossa próxima apresentação. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Um momento antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize, rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso, extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes e dos fracos, cansados e infelizes, julgando-se entre eles, e mentalize a gratidão que você sentiria perante a migalha de amor que alguém lhe ofertasse. Pense um momento em tudo isso e você reconhecerá que a caridade para nós todos é simples obrigação.